Meus amados irmãos, neste momento vamos meditar na palavra do Senhor, texto sagrado, o alimento espiritual da igreja, que é a palavra do Senhor Jesus. Estamos meditando sobre um tema central, que são as verdades fundamentais do reino de Deus, ou os fundamentos, simplesmente, os fundamentos do reino de Deus, baseado no Sermão do Monte, muito conhecido por todos nós. Na vez passada estivemos fortalecendo o tópico número 3, onde reforçamos algumas partes, aproveitando o momento da ceia do Senhor, e falamos alguns pontos que estava ou alcançava a liturgia da ceia, um assunto voltado para a própria ceia do Senhor. E praticamente concluímos explicando aos irmãos por que Cristo cumpriu toda a lei. O que era a lei antes de Cristo e o que é e passou a ser a lei depois de Cristo. Cristo muda muitas coisas. Então, antes de Cristo, nós falamos que a lei ela demandava perfeita justiça, uma vida perfeita. Antes de Cristo, a lei dava castigo para a desobediência, o castigo merecido, e com isso, com o cumprimento da lei, Jesus, ele se torna o exemplo e faz a exigência e dá também importância ao ensino correto da lei, tanto a obediência quanto o ensino da lei. E ele falou também sobre a responsabilidade do ensino, até porque se tornaria maior no reino de Deus quem ensinasse e também cumprisse a lei. Então, precisava, porque esse é o chamado maior, e a responsabilidade maior é esta, não é? Que Cristo requer de nós. E Tiago, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Muitos querem ser mestres quando não receberam, este dom. E muitas vezes, ao ensinar, atropelam mais do que transmitem. O ensino, o conhecimento da palavra de Deus. Ou ainda, faz da palavra de Deus um garrote, alguma coisa, para dar, para bater, E a palavra de Deus, ela é gloriosa, ela é maravilhosa. Quem diz amém? Porque enquanto ela exorta, ela também edifica. Enquanto ela exorta, ela conforta. Amém? Então, ser mestre é uma responsabilidade muito grande. Às vezes tem pessoas que correm com este afã, de ensinar os outros, mas não sabe a responsabilidade que recai sobre quem ensina, porque a exigência é maior, e eu estou consciente disso. Quem diz amém? Muito bom. Quem ensina tem essa responsabilidade maior.
ensinar algo que contraria a palavra de Deus tem consequências espirituais drásticas, não é? Graves. E, portanto, é preciso ter muito cuidado. E os instrutores, que são os mestres, ele deve, primeiro, aceitar, viver, não é, o que ensina. É muito importante isso. Não rechaça a lei. Quem rechaça o conhecimento da vontade de Deus e ensina aos outros, logo passa, não é, a fazer um mal muito grande para o reino de Deus. O instrutor pode ensinar a verdade ou ele pode enganar os seus alunos, os seus ouvintes. E nós não podemos invalidar a instrução, a doutrinação do Evangelho. Quem diz amém por isso? Então nós vemos em tudo isso a valorização que Cristo dá aos mandamentos, aos ensinamentos divinos. Quando Ele cumpre, Ele valoriza, não é? E também nos dá o poder, a graça, a condição que não tínhamos antes de cumprir a lei ou as exigências da lei, porque nós não estamos apenas apegados à letra da lei, mas estamos sim ao espírito da lei. Amém? Ao espírito da lei. Então, isso é o que muito aprendemos, é o que muito aprendemos com o Senhor Jesus. Devemos buscar viver plenamente de acordo com a vontade de Deus. Diga comigo, devemos buscar e viver de acordo com a vontade de Deus. Valorizar todos os aspectos da palavra de Deus. Não escolher uma porção, rejeitar outra, não. A palavra de Deus, ela está escrita e foi escrita para o nosso ensino, não é? Para que por ela possamos viver, e não podemos escolher essa ou aquela porção, não. Mesmo aqueles que sejam menores, aquelas questões ou exigência que a gente trate como de menor importância, todas têm a sua importância, e Cristo nos dá o exemplo quando Ele cumpre toda a lei. Quem entendeu, diga amém. Diga comigo, os mandamentos, os ensinamentos do Senhor devem ser tratados com muita reverência. Amém? Reverenciar, não é? Abraçar, aceitar e aplicar a nossa vida, ao nosso viver diário. O versículo 19, que estamos concluindo, é uma severa advertência para pelo menos 4 tipos de pessoas. Nós temos os carnais, mundanos, que muitas vezes acham que deve levar a vida espiritual aí, não é? Meio lá, meio cá, não se decide totalmente, não é? Esses continuam a desobedecer a Deus, não é? E a não viver uma vida de completa entrega a Deus, ao Evangelho, ao que Deus nos pede. Muito bem, os mestres ou instrutores, os que chegam a dizer que a lei de Deus, há muitos aí que não é bem assim, não é assim que foi ensinado, é uma farsa, não é? Isso aqui não deve ser ensinado dessa forma, mas nós recebemos o ensino ortodoxo da palavra, firme. Claro que eu não estou falando aqui de invenção, de criação da mente humana, de doutrinas humanas, meramente criadas, forjadas por homens, mas aquilo que está na palavra de Deus, porque esta palavra tem poder, amém? Tem autoridade, mexe com o nosso interior, e quando o Espírito Santo a aplica, quando ela vem ao nosso ouvido, e o Espírito Santo faz descer ao coração,
Oh, que coisa gloriosa! Tem hora que o crente estremece, não é verdade? Nas bases. E diz, preciso mudar, preciso melhorar. Tem hora que produz tanto gozo, tanta alegria. E o crente dá, ali naquele momento, ele faz a confirmação de que a palavra que ele recebeu é a verdade e veio pela direção do Espírito Santo. Oh, glória ao nome do Senhor! E ele passa a viver desta forma. Então, isso é muito bom para nós, não é, pensarmos. Tem também os zombadores, os perseguidores. Ruim é quando esses zombadores estão dentro dos templos. É quando os perseguidores da palavra, não é, da doutrina, os zombadores estão dentro dos nossos templos, que ouvindo é como se tivesse, não é, coceira no ouvido, não é? Comichão no ouvido, para não ouvir, para não atentar para a realidade. Que Deus nos guarde e que os tais sejam despertados o mais breve possível, para que dentro de pouco tempo já estejam e possam ouvir a voz do Espírito Santo e sentir o operar do Espírito Santo na vida, né, na sua vida, não é? O caráter dos zombadores, dos perseguidores, zomba de Deus, não é de nós, não é dos ensinadores da Bíblia. Eles zombam do próprio Deus, não é? De quem e daqueles que seguem os seus mandamentos, mas primeiramente zombam de Deus. Nós poderíamos ler alguns textos, mas não quero demorar muito aqui nesses textos, mas alertar aos irmãos quanto essas advertências. Cuidado com os mundanos, não é? Com os carnais. Às vezes o crente carnal, no meio da igreja, ele se parece muito com o espiritual. Ele chora, o espiritual chora, ele chora também. O espiritual profetiza, ele profetiza também. O espiritual fala em línguas, ele fala também. O espiritual se alegra, ele alegra também. O espiritual ora, ele ora também. Mas a diferença é que ele não controla a sua carne. Ele é carnal. Ele não controla os seus impulsos. Deu para entender? Às vezes, quando muitas pessoas estão dando muita glória a Jesus e aleluia, e a gente conhece, não é, os frutos daquela árvore, a gente começa a dizer, meu Deus, tem misericórdia, porque os frutos não são bons. É bonito o que faz, mas o que produz não. Deu para entender? Uma coisa é o que eu faço, falar em línguas, chorar, orar, gritar, saltar, mas quais são os frutos? Que fruto eu estou deixando? O que é que eu estou produzindo no meu dia a dia? Fala língua, mas lá com a vizinhança é briguento. Ensina na igreja, mas por qualquer coisa diz, olha, eu sou crente lá na igreja, mas fora não, a gente resolve aqui. Sai aqui fora para a gente resolver. Eu vou resolver na munheca, não é, como diz o nordestino, não é? Ou na bala, ou não é, com qualquer outra forma. E às vezes na igreja são tão santos, são tão espirituais, dá uma glória estridente, rasgando, oh glória, mas é tão carnal, o fruto é tão ruim. Tenha cuidado com os carnais, eles se parecem aos espirituais, mas o fruto, diga comigo, pelos frutos os conhecereis. Não é pela palavra, não é pela oração, não é pela língua, não é pela profecia, não é por isso, não, é pelos frutos. Oh, glória ao nome do Senhor. Amém. Poderíamos demorar um pouquinho aqui, mas vamos adiante, não é? E às vezes, desculpe-me, não queremos ferir ninguém, nem tampouco desconfiar
ou descrer de que Deus opera, usa pessoas. Não, de forma nenhuma. Mas às vezes esses carnais que profetizam são os piores que tem. São piores, não se submete. É cheio de problemas. Não gosta de doutrina, não gosta de ensinamento. Quem ensina é cru para eles, né? Quem ensina a palavra é cru. Quem ensina a lei, não, esse é cru. Eu não estou falando de violência, eu estou falando de ensinar. Quem diz amém? Porque ensinar não é vir aqui com violência e atacar quem ele quer atacar ou quem ela quer. Não, não é isso. Ensinar a palavra é gostoso. O Espírito Santo aplica, o Espírito Santo corrige, o Espírito Santo transforma. E eu quero dizer uma verdade: aquilo que nós não podemos fazer, e tem coisas que somente Deus faz. Dê glória ao nome do Senhor por isso. Para entrar, vamos agora para o versículo 20. É o último versículo do capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Leia, por gentileza, o versículo 5. Já? Como diz? Está fraco, né? Olhe para a Bíblia, versículo 20, capítulo 5, 20. Já? Quem diz amém? Antes de nós entrarmos neste ponto, eu quero, pelo menos, destacar, não é? Essa justiça que é mais alta, é maior, ela excede, ela está acima da justiça dos religiosos. E Jesus está apontando, primeiramente, para os religiosos da sua época. Havia dois grupos fortes: os fariseus e os escribas. Quem diz amém? E ele está dizendo aqui: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder, não é só exceder não, observe que ele diz, em muito. Quem diz amém? Não é só exceder, em muito. É uma diferença alta, muito grande. Então, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A gente vai entender hoje, né, e quero concluir, o que é que Jesus quer dizer com essa expressão. Primeiro, que para entrar no reino dos céus, alguém tem que ser mais justo do que os religiosos. Porque nós não estamos aqui, eu não me considero religioso. Alguém, uma vez me perguntaram, o senhor ou é militar? Isso foi no centro de Buenos Aires. Um cidadão se aproximou de mim e disse, o senhor ou é militar ou é um religioso? Pelo seu jeito, a sua forma, era um argentino. Ele disse, bom, talvez o senhor acertou em parte, ainda que eu não sou simplesmente um religioso. O senhor é o quê? O senhor é um servo de Deus, um servo do Deus Altíssimo. Amém? Amém, meus irmãos? Né? E, portanto, mas eu quero tratar e trazer a palavra religioso para ela indicar aqui os religiosos daquela época, né? Escribas e fariseus. Porque Jesus confronta diretamente. Por que eu utilizei a palavra religioso? Porque Jesus confronta diretamente, exatamente, os padrões religiosos da época. Jesus está confrontando os padrões existentes naquela época, representados pelos escribas e fariseus. Por isso a justiça superior, que ele fala aqui,
não é, a que ele se refere, não é apenas uma obediência externa, é isso que ele quer dizer. Obediência a regras. Aquilo que a lei diz, não é, ao pé da letra. Não é isso que ele está, não é, representado por aquele grupo que apresentava uma obediência externa às regras. Mas ele chama atenção para uma transformação interior. E vocês sabem que desde o início que estamos falando disso. Quem diz amém? Diga comigo, Jesus, mais uma vez, no versículo 20, ele chama atenção para uma transformação interior, que é fruto do relacionamento mais íntimo, mais estreito, genuíno com Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele quer tirar a atenção, né, de todas aquelas coisas que se externavam, mas não era do íntimo, não era do coração. Muitos deles ensinavam, mas não viviam. E muitas vezes eram honrados e considerados como padrões espirituais, como um padrão espiritual para o povo de Israel. E Jesus vem exatamente contra esses padrões religiosos, não é? E dizendo agora, o que serve para mim, para Deus, não é a vossa obediência à regra da lei, mas sim um coração voltado para Deus. Diga comigo, um coração transformado. Um coração que tem um relacionamento genuíno com Deus. Não é? Isso é muito importante. Quando Jesus afirma, porque vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Você vai observar que esse versículo, ele começa a desafiar e refletir também sobre o verdadeiro significado de justiça, não é? Porque a justiça do reino de Deus, não a justiça dos religiosos. Mas ele chama a atenção dos seus discípulos, dos seus ouvintes, ali no Sermão do Monte, para o verdadeiro significado de justiça no reino de Deus. Quem diz amém? Mas antes, nós vamos ver quem eram os escribas e fariseus. Quem eram eles? Os escribas eram estudiosos, eram pessoas que estudavam, mas também eram intérpretes da lei, os escribas. Os escribas dedicavam suas vidas ao estudo, ao ensino das escrituras, isto é, da lei, não é? Dos profetas. E, portanto, eles eram não somente mestres da lei, mas também copistas. Eles estavam sempre anotando, não é? Repassando, ensinando para o povo, eram copistas. Já os fariseus eram um grupo religioso conhecido por sua rigorosa observância da lei, né? Eram rigorosos e observavam a lei, e em especial, e isso eu já falei um pouco lá atrás, quando iniciamos, né, que eles davam muito atenção à lei oral, aquilo que era dito, que também era chamado de a tradição dos anciãos, amém? Ou a tradição oral. Ambos eram considerados modelo, observe bem, escribas e fariseus. Observe o quanto Jesus choca essa gente, porque eles eram considerados modelos, não é? Para aquele povo, modelos de justiça, na sociedade lá judaica. A religiosidade era muitas vezes baseada em uma aplicação estrita de regras externas, não é? Mas frequentemente carecia de transformação interior. Atenção, eu não estou aqui, não é,
nem fazendo uma apologia, que a gente deva, não é, desprezar o ornamento, a maneira, a forma que nos apresentamos exteriormente. Amém? Muitas coisas sabemos que é fruto do nosso encontro com Cristo, da nossa mudança, a forma como falamos, a forma como vestimos, a forma como nos conduzimos na sociedade, que nos faz diferentes e que leva a própria sociedade a ver a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Quem diz amém? Não é? Não é um descaso esta parte, ela tem sua importância, mas observe o quanto Cristo está interessado na mudança, na transformação interior, no relacionamento interior. E esse relacionamento deve ser genuíno, sincero, algo real, não é? E quase que palpável. Quando eu digo palpável, porque há momentos que o crente sente tanta comunhão e a aprovação de Deus na sua vida, é como que se ele vivesse intimamente, sem dúvida o é, não é? Mas como se a cada minuto, a cada momento, a cada instante, o Senhor estivesse ali, presente para guiá-lo, para ajudá-lo, para orientá-lo. Glória ao nome do Senhor. Isso é algo belo, é algo, além de belo, é algo necessário e é o que Deus quer para a nossa vida, que possamos ter essa comunhão íntima com o Senhor. Quem diz amém? Pergunte ao seu irmão: você tem sentido a presença, o toque especial? Amém? O falar, o tocar de Deus, não é, na sua vida, no seu interior. Porque há coisas que a gente não escuta nos ouvidos, mas vai lá dentro, é na alma, no âmago, no interior, não é? Na nossa intimidade com Deus. E quantas vezes o Senhor nos toca tão profundamente, e muitas vezes temos tido essa experiência, não é? De forma que não deixa dúvida, e você se levanta ou fala, ou diz a alguém que está próximo da sua intimidade, e diz: foi o Senhor falou comigo. Amém, o Senhor está comigo, falou comigo. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Isso é muito importante para a vida do crente. Glória ao nome do Senhor. Então, é importante que possamos observar que a justiça superior que Jesus pede não é uma aparência, não é algo que externamos apenas, é algo que começa no coração. Começa no interior. Quem diz amém? Lá na vida íntima, né, interior do crente. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Jesus desafia os padrões que é meramente externo. Diga comigo: Jesus desafia, afronta os padrões meramente externo de justiça, representado por aqueles dois grupos, não é? Porém, escute-me por favor, a justiça do reino de Deus vai além da aparência. Diga comigo: a aparência conta, porém, a verdadeira justiça, ela vai além da aparência e exige transformação. Oh, aleluia. Você tem que ser o que você aparenta. O que você aparenta é fruto do que você tem no seu interior. Quem dá glória ao nome do Senhor. Uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Uma mesma árvore não pode dar duas qualidades de fruta, a não ser que haja enxerto. Mas pela própria natureza não. Quem diz amém?
Um pé de manga dá manga. Você espera manga lá de um pezinho de manga. Quem diz amém? Graviola é lá do pé da graviola. Abacaxi é lá da plantinha do abacaxi. Então, você não vai buscar machixe lá no abacaxi, não é? O mais rasteiro que seja, não é? Você não vai buscar. Não, cada planta dá exatamente de acordo com a sua característica. Ela vai dar o seu fruto. Assim é o coração que tem Deus. É o coração que tem relacionamento sincero com Deus. É um coração que sente Deus. Não sai água amarga da sua boca. Não sai. Oh, glória ao nome do Senhor. Quem dá glória a Deus? Ah, mas eu sou amargo assim mesmo. Falta transformação. Falta conversão. Falta mudança. Falta o domínio do Espírito de Deus na sua vida. E esses dias eu estou ensinando a palavra de Deus. E esta palavra é a que vai fazer mudança interior. Lá dentro da tua alma. É a palavra. Então não venha com essa coisa que eu sou assim mesmo. Não, você é desequilibrado ou desequilibrada. Aí é outra coisa. Diga comigo, quem tem comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo, e é guiado ou guiada pela palavra, não é desequilibrado. Ele é equilibrado. Quem diz amém? Ele não é desequilibrado, ele é equilibrado. Glória ao nome do Senhor. Então, essa justiça superior exige essa transformação interna. Quem diz amém? Diga comigo, a justiça superior, a que excede em muito aos padrões religiosos, ela inclui obediência que vem do coração. Diga, obediência que vem do coração e não simplesmente a algo externo, a regras externas. Ah, mas a palavra de Deus diz, está aqui, é externo está aqui. Mas eu aceitei como a verdade de Deus, o alimento de Deus, e é o que eu confesso durante a minha vida como verdade. Quem diz amém? Quem tem a Bíblia aí, diga, aqui está a minha confissão de fé. Eu aceito o que Deus diz na sua palavra como verdade. Essa é a minha confissão, essa é a minha fé. Então isso parte do meu coração. Ainda que está na minha mão, está na Bíblia, está escrito, mas não é algo externo, é algo que parte de dentro de mim. Quem está entendendo, glorifica ao Senhor. Não adianta você querer que alguém obedeça se não parte de dentro. Você pode dar a marretada que quiser, você pode arrochar, não muda não, meu irmão. Só muda se for de dentro para fora. Se for de dentro, ele aceita sorrindo, obedece sorrindo, ou faz conforme sorrindo, e diz, Senhor, te seguirei enquanto viver. Depois de um tempo de prova, ele se levanta da prova e diz, Senhor, Tu és a minha alegria, Tu és a fonte de esperança, Tu és o meu gozo, a minha proteção, Tu és o meu Senhor, e a Ti ouvirei, não importa o que eu tenha que passar. Oh, glória ao nome do Senhor.
porque é de dentro, jorra de dentro. Glória ao nome do Senhor. Não basta obedecer a letra da lei, é necessário, eu disse isso a princípio, obedecer o espírito da lei. Quem lembra? Eu disse no início, né? Ao espírito da lei com sinceridade e amor. Porque tem muitas pessoas que pegam a lei, e a lei para ele é um martelo para dar na cabeça dos outros. Ele é muito, ou ela é muito sincera, mas é com os outros. Amém? Mas falta o elemento amor. A verdadeira justiça, a base dela também é o amor. Diga: justiça e amor andam juntos, são inseparáveis, porque a justiça de Deus revelada, oh, aleluia, a nós, é fruto do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É fruto do amor de Deus. Jesus exemplifica isso nos versículos seguintes do Sermão da Montanha. Dê uma olhadinha, vá no capítulo 5, versículo 21 em diante. Veja como ele exemplifica, não é? Glória a Deus, mostrando que a lei exige pureza de intenção e integridade. Não é simplesmente cumpri-la, tem que ter pureza de intenção. Com que intenção? Com que intenção eu faço isso? Meu coração é sincero, verdadeiramente sincero. Vamos lá para o versículo 21, que diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar, olha, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei.
rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso procede procedência maligna. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante para maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Diga comigo: sede vós, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse relacionamento íntimo com o Pai. Vira baixere becanda lahama. Oh, glória a Deus. Vai gerar, aleluia, coisa boa dentro do crente. Quem dá glória ao nome do Senhor. Intenção. Jesus está falando entre o que dizes, entre o que pensam, entre o que falam e aquilo que o seu reino exige. Quem dá glória ao nome do Senhor. Aleluia. Para adiantarmos, meus amados irmãos, diga comigo: a justiça tem como base a graça, a fé e o amor. Preste atenção. Enquanto eu estou aqui explicando, a justiça superior não é conquistada pelo esforço humano. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito, mas esta justiça não é conquistada pelo esforço humano. Quem diz amém? Dá para repetir comigo? Diga: a justiça superior não é conquistada pelo esforço humano, mas pela fé em Jesus Cristo. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Por que, pastor? Pela fé. Porque Ele cumpriu a lei e me dá condições, poder para cumprir, para viver segundo a sua justiça. Quem dá graças a Deus por isso? Não é? Então, Ele me dá condições, Ele me capacita a viver de acordo aos princípios do reino de Deus. Sem Cristo eu não teria condição. Seria impossível. Por isso, não é uma conquista pelos esforços humanos, mas é por meio de Jesus Cristo. Quem quer agradecer a Deus por isso? Quem quer agradecer a Deus? Amém. Agradeça ao Senhor por isso. Paulo explica que a justiça de Deus é revelada por meio da fé em Cristo, não pelas obras da lei. Nós até discutimos um pouco quando falamos, alguns momentos atrás, em algumas quintas-feiras, falamos de alguns textos bíblicos, como Romanos, capítulo 3. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, a sua Bíblia, por gentileza.
Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22. E observe o quanto estes dois textos nos falam e reforçam o nosso assunto. Diz assim: mas agora se manifestou sem lei. Lembra que no passado, na vez passada, nós falamos que a nossa salvação, tudo o que conseguimos, não é exatamente por um princípio legal. Porque sem lei, amém? Quer dizer, por meio de Cristo Jesus. Quem diz amém? Leia o versículo 22 já, o 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Esta é a versão revista e corrigida. Mas agora, a maneira como Deus faz as pessoas justas, aos seus olhos foi revelada, independente da obediência à lei. Uma outra versão. Embora a lei e os profetas testemunham dela, a justiça de Deus vem por meio da fé. Diga, a justiça de Deus vem por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. E não existe, diga bem forte, não existe nenhuma diferença entre as pessoas que creem, porque os que creem recebem pela fé em Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. E eu quero, explicando que a justiça que recebemos não é esforços humanos, mas é pela fé em Jesus Cristo, é bom que também dediquemos um pouco de tempo a falar da essência dessa justiça, a essência dela, não é? Da justiça. Primeiro, é o amor ao nosso semelhança. Primeiro, a essência da justiça de Deus é o amor ao nosso semelhante. Quem diz amém? Isso aqui não é um ensinamento complacente ao pecado. Não, o pecado deve ser corrigido. Quem diz amém? Mas as pessoas devem ser o quê? Amadas. O que é que diz a Bíblia? Né? Deus aborrece o pecador e ao pecado? Como é que está escrito na Bíblia? Vamos ver a base da justiça de Deus nesse versículo. Como é que está escrito lá? Deus ama. Diga mais forte. Deus ama o pecador, porém aborrece o pecado. Ele não é complacente com o pecado. O pecado se ajusta, se corrige. Porém, a base é o amor, não é? Senão nós não estaríamos aqui. Já imaginou se Deus não tivesse amor para conosco? Que boa vontade tínhamos nós para com Deus. No dia do nascimento de Jesus, não é, o coral de anjos que cantavam, não é? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, e o que mais? E boa vontade para com os... Aí fora se muda esse, diz, e aos homens de boa vontade. Mas os homens nunca tiveram boa vontade para com Deus. O homem pecou, se distanciou, se lambuzou no pecado. Amém? Se tornou como menos que trapo de imundícia. É verdade, se a gente olhar, né, e Deus com tanto amor olhou para nós e enviou o seu Filho unigênito. Aleluia. E nos tirou do lamaçal, do charco. Oh, aleluia. Se a gente olhar aqui, e você olhar para você mesmo,
que pecinha que eu era. Que tipo eu era. Não é verdade? Aqui é todo mundo dando glória a Jesus, aleluia. Alguém querendo ser melhor do que outro, passar por cima, pisar, dizer o quanto quer e até, não é, querer até jogar para lá, para um outro lado, o seu irmão. Mas tenha cuidado. Não é assim não. O que é que você era? Tem tanta pecinha ruim que aqui está aqui porque Jesus transformou. É verdade, transformou. Jesus transformou. Aleluia, mudou o pensamento, mudou o coração, deu vida nova. Ainda colocou na boca um cântico novo, um louvor a Deus de gratidão por tudo quanto Ele fez na tua alma. Glória ao nome do Senhor. A essência da justiça, meu irmão, é o amor. Justiça e amor andam juntas. Os fariseus muitas vezes negligenciavam essa essência. Às vezes nem eles entravam no reino e nem deixava os outros entrar. Eita classe de gente ruim. Nem entrava e ainda não deixava os outros entrar. E não foi sem razão que João, o Batista, aquele que batizava, disse: raça de víbora! Amém? Tal que eles ouviram de João: raça de víbora! Quem vos incitou a fugir da ira futura? Vades e produzis frutos de arrependimento. Quem dá glória ao nome do Senhor. A essência deles estava nas regras externas. Diga comigo: a justiça superior, que excede. Veja que coisa linda, diga: que excede em muito, a justiça dos religiosos é fruto de uma vida transformada pelo Espírito Santo, que escreve. Olha, diga: o Espírito Santo escreve a lei de Deus nos corações. Amém? É obra transformadora do Espírito Santo. Para concluir, eu quero ler ainda Jeremias 31, 33, que diz: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, olha o que eu estou dizendo, está lá em Jeremias, porque em Cristo Jesus, Ele tira a visão da lei em tábuas, da lei escrita, para que ela seja escrita onde? No coração. Veja aqui o que diz, mas este, 31, 33 de Jeremias: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, olha, diga comigo: porém a minha lei no seu interior, e a escreverei. Diga com força: e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Mas agora a minha lei estará escrita em seu coração. Quem dá glória ao nome do Senhor. Olhe para cá. Eu quero abençoar ainda a sua alma nessas palavras finais. Jesus está falando conosco pela sua palavra. E eu tenho certeza que está havendo um avivamento interior. Amém? Aqui nós temos
em Jeremias 31, 33, uma promessa central da fé cristã. A promessa da lei escrita no coração, não em tábuas de pedra, o que representa uma profunda mudança na maneira como Deus passa a relacionar-se com o ser humano. Isso é depois de Cristo. Quem diz amém? Diga, depois de Cristo. Agora, olhe para cá. Qual era o cenário de Israel quando Jeremias traz essa palavra? Veja o cenário. Exílio babilônico, veja. Exílio babilônico. As promessas de Deus para eles quebradas. As promessas eram agora coisa do passado para aquele povo. O templo de Jerusalém destruído. Veja o cenário. Quando Jeremias traz esta palavra, o futuro de uma nação completamente obscurecido. É como se cada um olhasse para o outro. E agora? Onde estão as promessas? Onde está o nosso futuro? Qual será agora o nosso destino? Aí surge Jeremias e ele vem com uma promessa de esperança e de restauração. A primeira aliança baseada em leis escritas e rituais lá, agora é substituída por um pacto espiritual, um pacto de amor. Diga um pacto de amor. Diga pacto. Aliança. A primeira aliança falhou. A segunda é um pacto de amor. É um pacto de esperança, de graça. E agora não está gravado em pedra, não está gravado em livros, não. Agora está gravado no coração de cada pessoa. Toque aí na pessoa que está ao lado. Está gravado no coração de cada pessoa. Toque aí. Está no coração de cada pessoa. Aponte aí para o seu irmão. Está gravado no seu coração. Quem dá glória ao nome do Senhor? Quem dá glória ao nome do Senhor? Veja o que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, versículo 22. Veja quando a coisa é lá no coração. Diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é coisa lá do coração. Isso é coisa da graça. Isso é coisa da justiça de Deus. Quem diz amém? Diga comigo, mas... Está fraco? Estão com fome já? A comida não está gostosa aqui ou não está? Então diga, mas o fruto do Espírito é, diga com força, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Irabacana larrabá. Adore ao Senhor, adore, não há lei. É coisa lá do coração, a justiça. Oh, glória ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Estamos encerrando. Eu poderia fazer as conclusões, mas eu já falei o suficiente para vocês entenderem. E na próxima quinta-feira, se Jesus não vier, estamos iniciando um novo subtópico. Quem diz amém? Quem está abençoado por Deus nesta noite?